essa pergunta, pastor, olhe para cá. Porque na verdade que Deus não vai descer aqui, porque Ele já fez isso. Ele já veio cá. A sua revelação é a sua palavra. Deus não vai usar de forma transcendente para falar, vai falar uma linguagem antropomórfica. Assim como Jesus disse. O que é uma linguagem antropomórfica? Uma linguagem humana. Agora Jesus disse que a criança de colo, até um ancião poderia compreender o que ele falava. Porque aqui não é apresentar uma prédica, uma mensagem que venha fazer você ficar com os olhos arregalados e a sua mente encantada, dizendo, olha que bom orador. Essa não é a nossa intenção. A intenção é que você ouça as Escrituras, a palavra de Deus, e saia daqui com uma certeza que Deus fala por intermédio dela. Não só ouça, mas pratique essa palavra. A gente fala assim, pastor, mas por que o senhor pergunta se acredita? Porque quando sair daqui, por aqui está gostoso. O problema é quando você chegar na sua casa, é um dia começar a jornada de trabalho, é levar a criança para a escola, é cuidar do dia a dia, é aí que o negócio pega. Então é a hora de nós colocarmos em prática tudo aquilo que Deus estará tratando conosco nesta noite. Você pode dizer amém? Amém. Que maravilha! A palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 3, aqueles que encontraram, diga achei. Versículo 1 diz assim, a minha NVI pode ser um pouco diferente da sua, mas acompanhe. Está escrito assim, ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comerei de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, não podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore desejada para fazer alguém sábio, ela tomou o seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido com ela, e ele comeu. A última parte está escrito assim, e deu também a seu marido. Deu também a quem? A quem? E ele comeu. Todas as cartas, abençoe de mulheres e também fala de família, né? Estava eu aqui procurar, depois do convite que me foi dado, para que o Espírito me guiasse, me desse uma direção, para poder transmitir uma mensagem que viesse ao encontro da necessidade dos santos que aqui se encontram. O fato que a palavra de Deus, ela não é somente histórica, não é somente uma escrita. A palavra de Deus, ela é logos, a palavra escrita, mas ela também ela é rema, ela é profética. Por isso a palavra é de Deus, porque ela falou tanto no passado e ela ainda fala nos nossos dias atuais. A igreja não é como alguns artistas por aí dizem que ela precisa ser reescrita, reeditada. Não. A palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus não se renova porque ela não envelhece, mas ela é nova a cada manhã. A palavra de Deus vem ao encontro com as nossas necessidades para abrir o nosso entendimento e compreendermos de forma contemporânea o que Deus quer de nós. Quando nós olhamos para as Escrituras do capítulo 3, olhando em termos gerais para o livro de Gênesis, os 4, 5, 6, até os 10 primeiros capítulos, é um capítulo de Gênesis que nós vamos entender e compreender como que vai desenrolar a história da humanidade na Terra. Porque os escritos não são apenas históricos, em que Deus se revela à humanidade, mas também uma forma profética que Deus aponta para as coisas futuras. Então, por detrás das entrelinhas existe uma palavra espiritual, uma palavra profética, uma palavra cristã
cristocêntrica, que vem de encontro conosco para entendermos os desígnios do Senhor. Porque a palavra do Senhor Hebreus diz: e Deus tendo falado de várias maneiras no passado, tem falado nesses últimos dias por intermédio do verbo, o Filho Jesus. Deus fala conosco hoje nesse capítulo 3. Eu quero chamar a atenção que não é diferente, estranho. Todos aqui conhecem. Quantos já leram aqui o capítulo 3 de Gênesis? Levante a mão, por favor. Praticamente todo mundo. Ora, quem não conhece a história da queda do homem, né? O homem desobedece à ordem de Deus e come da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a única ordem, o único mandamento que Deus tinha dado. O homem não consegue cumprir. A Bíblia diz que Deus cria o homem e a mulher com imagem e semelhança, porém em momentos distintos. Porque quando olhamos para o capítulo 2, vemos em duas esferas. A primeira, Deus criando de forma singular, e depois vemos Deus detalhando a criação: o homem do pó da terra e a mulher da costela, o primeiro homem, Adão. E Deus coloca no jardim e dá todo o poder a Adão de dominar sobre todas as coisas e dominar sobre elas também. O domínio do cosmos, do sistema, da terra, estava no poder da mão do homem. No capítulo 3 nos chama a atenção porque há muitas pessoas que às vezes não entendem que o problema não está relacionado ao lugar. O problema está relacionado à situação e o momento. A Bíblia diz que Satanás entra no corpo de uma serpente no jardim do Éden. Aonde foi? Não ouvi. No jardim do Éden, um paraíso. Paraíso tem coisa ruim? Paraíso é sinônimo de coisa boa. Tinha tudo do bom e do melhor. Não há problema hoje, seja o homem não tinha motivo para reclamar da vida. Não tinha artrite, artrose, osteoporose, né? Não tinha reumatismo, não tinha diabetes, não tinha canseira, não tinha pandemia, não tinha gripe. Não, como alguns que são engraçadinhos que dizem que Adão consegue cumprir. A Bíblia diz que Deus cria o homem e a mulher com imagem e semelhança, porém em momentos distintos. Porque quando olhamos para o capítulo 2, vemos em duas esferas. A primeira, Deus criando de forma singular, e depois vemos Deus detalhando a criação: o homem do pó da terra e a mulher da costela, o primeiro homem, Adão. E Deus coloca no jardim e dá todo o poder a Adão de dominar sobre todas as coisas e dominar sobre elas também. O domínio do cosmos, do sistema, da terra, estava no poder da mão do homem. No capítulo 3 nos chama a atenção porque há muitas pessoas que às vezes não entendem que o problema não está relacionado ao lugar. O problema está relacionado à situação e o momento. A Bíblia diz que Satanás entra no corpo de uma serpente no jardim do Éden. Aonde foi? Não ouvi. No jardim do Éden, um paraíso. Paraíso tem coisa ruim? Paraíso é sinônimo de coisa boa. Tinha tudo do bom e do melhor. Não há problema hoje, seja o homem não tinha motivo para reclamar da vida. Não tinha artrite, artrose, osteoporose, né? Não tinha reumatismo, não tinha diabetes, não tinha canseira, não tinha pandemia, não tinha gripe. Não, como alguns que são engraçadinhos que dizem que Adão era tão feliz que nem sogra tinha. Agora eu sou feliz porque eu tenho uma sogra, graças a Deus. Java, como nós conhecemos hoje, mas era animária, era quadrúpede, e dizia que ela, tamanho de um boi, comia ervas. E após o pecado, há uma mutação, há uma mudança genética. Mas dentro dessa história, o que me chama a atenção é a simplicidade da mulher em conversar com um animal.
E esse diálogo vai estendendo porque é um diálogo perigoso. E dentro desta conversa, ela está conversando acerca do mandamento de Deus. O diabo está usando o corpo da serpente e dizendo: se você comer, não vai morrer. Isso é mentira. Você vai ser igual a Deus. A mulher olha para a árvore e a Bíblia diz que ela olhava para aquele fruto e era agradável aos seus olhos. Ela podia comer de toda a árvore, de tudo que era bom e que era legal, que era extraordinário alimentar-se. Uma dieta extraordinária. Mas tem gente que é assim, né? Que tem gente que às vezes chega no médico, né? Diz: você vai ter que mudar a sua dieta. Você não vai mais poder comer carne vermelha. Você vai mais poder comer isso, comer aquilo. Você vai mais poder fazer isso, fazer aquilo. Ora, há uma medicação. Se você é possível, ou seja, ele não está na mesma ação do momento. Mas o que eu venho dizer aqui, que até o ficar em silêncio, a omissão, é uma mensagem pregada. É uma mensagem, porque um ditado popular diz que aquele que às vezes se cala, consente. Naquele momento, Adão está transmitindo uma mensagem dentro dele. Porque o mesmo sentimento que paira no coração da mulher é o mesmo sentimento que pousa nele. As mesmas coisas que passam pela mente da mulher, ainda que seja diferente do homem, é o mesmo. Porque se não fosse, Adão tinha que ter dado um grito, falar: não podemos. Por que Adão não interviu? Por que Adão não impediu a decadência da história da humanidade? Alguns dizem que Adão preferiu pecar por amor a Eva. Mas Deus era poderoso para levantar outro. Se esse assim fosse o plano, Deus poderia, e sempre fez, Deus pode reconstruir das cinzas uma nova história. Deus pode fazer um novo do nada. Deus pode reescrever a nossa história. Porque Deus não olha para o nosso passado, porque o nosso futuro começa agora. O que determina na minha vida não foi como as coisas começaram, mas é como elas terminarão. Porque a Escritura diz: melhor é o final da coisa do que os princípios dela. Porque podemos começar nos mal, as coisas não podem vir da melhor forma, da melhor família, da melhor cultura, da melhor educação, mas o final com Deus sempre é melhor. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Porque com Ele temos uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna, uma garantia dos céus, uma garantia de um Deus que não nos abandona. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque no seu lar, na tua casa, no meio da família, nos teus afazeres, tentam silenciar, tentam te calar, tentam te oprimir, tentam fazer você desistir. Mas o céu está bradando, dizendo: não te cale, igreja, faça ouvir a sua voz. Porque Deus tem o poder e a autoridade para o seu povo, chamado igreja na terra. Levante a tua mão por um minuto nesta noite.